Você sabe o que é uma amizade tóxica? Já aconteceu com você antes ou está acontecendo atualmente? Então fica aqui comigo porque nesse vídeo eu vou abordar um pouquinho sobre esse tema tão importante, além de te contar a minha experiência dentro desse assunto e como eu fiz para identificar e superar essa situação. Let's go, girls. Come on. Oi, eu sou a Pri Diniz e esse é o canal Melhor Não Poderia Ser. Se você tá chegando por aqui agora, não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos, beleza? Como diria William Shakespeare, verdadeiros amigos são a família que nos permitiram escolher. É tão bom quando a gente conhece alguém e o papo flui, né? Aí a gente sente que essa pessoa tem uma energia boa, que combina com a gente, e geralmente essa pessoa tem os mesmos interesses que a gente, frequenta os mesmos lugares, e quando a gente vê, a gente tá compartilhando as nossas novidades com essa pessoa, e a pessoa também tá compartilhando as novidades dela com a gente. E aí, geralmente, devido a essa grande interação e afinidade, surgem as relações de amizade. Ter um amigo é ter alguém com quem a gente possa contar e dividir os momentos da nossa vida, o que é algo maravilhoso. No entanto, infelizmente, assim como em todo tipo de relação, as amizades também podem ser abusivas. E nesse caso eu tô falando das amizades tóxicas. Mas Pri, como que eu faço pra identificar se eu tô dentro de uma amizade tóxica? E para responder essa pergunta, eu vou começar com a definição do que é amizade. De acordo com o dicionário, amizade é o sentimento de simpatia, afeição e apreço entre pessoas. Agora, a definição do que é tóxico. Algo que produz efeitos nocivos ao organismo. Veneno. Geralmente é aquele tipo de pessoa que a gente mantém na nossa vida, às vezes até por acomodação mesmo. Porque a gente pensa, Nossa, eu sou amiga dessa pessoa há tanto tempo, né? Pra que mudar agora? um amigo tóxico é aquele que te trata mal e às vezes até te humilha na frente das outras pessoas, mas a gente sempre acaba passando o pano e falando, Ah, coitadinha, é só o jeito dela. ou se não, Não é possível, ela não fez porque ela quis. a gente sempre tem que ficar bem atento em relação a isso, porque como eu falei no começo do vídeo, amizades tóxicas são um tipo de relacionamento abusivo. Eu falo um pouquinho mais sobre relacionamentos abusivos nesse vídeo que você pode assistir clicando aqui no cardzinho aqui em cima. Então, em amizades tóxicas, assim como em qualquer tipo de relacionamento abusivo, quem sofre com esse tipo de abuso, às vezes nem percebe que isso está acontecendo. Ou muitas vezes acaba se acostumando com todos esses maus tratos e sempre torce para que eles nunca mais aconteçam. Apesar de que, no fundo, essa pessoa sabe que o amigo tóxico vai dar mancada de novo. É só questão de tempo. O problema é que as amizades tóxicas geralmente surgem de onde a gente nem imagina. Pode ser, por exemplo, aquela pessoa que a gente considerava como nosso melhor amigo, ou até mesmo dentro da nossa própria família. É aquela velha história, de onde a gente não espera é que sai. E agora, finalmente, eu vou te contar a minha experiência com amizades tóxicas. Senta que lá vem a história. Provavelmente eu devo ter tido mais do que uma, mas essa foi a que durou mais tempo. Essa minha amizade durou anos, na verdade. Eu conheci a minha amiga tóxica quando a gente ainda era criança. Ou seja, ela foi a minha amiga de infância. Eu acreditava que a nossa amizade ia durar pra sempre. Amigas para sempre! Mas eu não poderia estar mais enganada em relação a isso. Quando eu tava na quinta série, se eu não me engano, essa minha amiga foi estudar na mesma escola que eu. E a princípio eu fiquei super feliz, né? Porque eu pensei, Eba, minha melhor amiga vai vir estudar aqui na escola, eu vou poder ver ela todo dia e a nossa amizade vai ficar cada vez maior. Uhul! mas como eu sempre digo, crie porcos, crie galinha, crie papagaio, crie o que você quiser. Só não crie expectativas. A princípio aconteceu exatamente o que eu esperava. Ela manteve amizade comigo porque afinal de contas eu era a única pessoa que ela conhecia na escola. Mas conforme o tempo foi passando e ela foi conhecendo as outras pessoas e interagindo com as outras pessoas, a minha amizade se tornou algo descartável para ela. Ou seja, eu continuava considerando ela como minha melhor amiga, mas em pouco tempo eu pude perceber que eu não era mais a melhor amiga dela. Se bem que, hoje em dia, pensando bem, eu chego à conclusão de que talvez ela nunca tenha me considerado como melhor amiga. E era uma situação bem estranha, porque ao mesmo tempo que ela me excluía totalmente do círculo de amizade dela, toda vez que ela precisava conversar com alguém e as amigas dela não estavam disponíveis, era a mim que ela procurava. E aí ela ficava horas desabafando. E me pedia conselhos, e às vezes ela escrevia umas cartas quilométricas de desabafo. Só que assim, era sempre sobre ela, né?
Era a vida dela, os interesses dela, os problemas dela. Quando eu tinha algum problema e queria contar, queria falar alguma coisa, os meus problemas nunca eram tão importantes. Era como se eu vivesse em segundo plano. Então fique alerta, porque os amigos tóxicos são assim. Eles sempre te procuram quando eles precisam de você, mas quando você precisa deles, eles desaparecem. Por exemplo, uma vez eu convidei essa minha amiga para ir num show comigo. Ela garantiu pra mim que ela ia, ela deu 100% de certeza. Só que ela disse que ela não podia comprar o ingresso no mesmo dia que eu, falou pra eu comprar porque ela ia comprar no outro dia. E eu confiei, né? Como você é burro? Só que aí chegou no dia do show e ela desapareceu. Eu não consegui entrar em contato com ela, não sabia se ela ia, e resumindo, acabei tendo que ir sozinha. Não que eu esteja reclamando de ter ido no show sozinha. Eu faço isso até hoje se precisar e até gosto. E não tem problema nenhum com isso. O problema maior é o compromisso que a pessoa firma com você e depois ela não comparece. É como se ela não tivesse respeito por você. Isso é uma coisa muito triste. Se fosse antigamente, ela até poderia falar assim: Não, mas eu mandei uma carta pra você avisando que eu não ia. Só que o cavalo do carteiro morreu e a carta não conseguiu chegar a tempo. Mas hoje em dia não tem mais justificativa pra esse tipo de atitude, né? Porque a gente tem, geralmente, internet, telefone, tudo quanto é tipo de tecnologia disponível para que a gente possa usar em situações como essa. A pessoa só não avisa pra você com antecedência, geralmente porque ela não quer mesmo. Outra coisa que os amigos tóxicos também fazem é tentar diminuir você pra se sentir superior. Por exemplo, quando eu era adolescente, os meus pais não deixavam eu sair à noite pra chegar de madrugada em casa. Hoje em dia, eu entendo e ainda dou razão pra eles porque eles estavam tentando apenas me proteger. Só que essa minha amiga tinha pais que deixavam ela fazer tudo o que ela queria. Então ela sempre dava um jeito de fazer com que eu sentisse que a minha vida não era tão legal quanto a dela. Mas tudo que ela fazia eu relevava, né? E sempre pensava, Não, esse é só o jeito dela. Ela quer só o meu bem, ela é minha amiga. só pra avisar, a luz tá mudando porque eu tô gravando com iluminação natural, né? Eu tô aqui na frente da minha janela do meu quarto. E daqui a pouco, quando escurecer mesmo, afinal são 5 horas da tarde agora, eu ligo a luz, tá bom? E já que eu interrompi o vídeo, não esquece de deixar seu like aqui se você estiver gostando, beleza? Então a gota d'água aconteceu quando eu tinha mais ou menos uns 15 anos de idade. Ou seja, eu tava lá no auge da minha adolescência, né? Aquela época em que a maioria das pessoas querem muito estar incluídas num grupo. E eu, apesar de ser aquela menina de óculos, nerdzinha, que ficava sempre estudando, que sempre gostou muito de estudar, inclusive gosta até hoje, nesse quesito eu era igual às outras meninas. Eu também queria fazer parte de um grupo. Isso é normal, né? Eis que a irmã da minha amiga estava fazendo aniversário e eu fui convidada pra festa. Então eu pensei, Essa é a oportunidade perfeita pra poder me distrair um pouco e ainda interagir com pessoas da minha idade. Vou me divertir muito. só que isso não aconteceu. Essa minha amiga ficou a festa inteira junto com os outros amigos dela. E apesar de eu tentar ficar sempre perto deles, era como se eu não estivesse ali. Toda vez que eu tentava interagir e falar alguma coisa, era tipo... Aham, Cláudia, senta lá. Aí você pode me perguntar, Mas por que você não foi embora, já que a festa tava tão ruim assim? porque a festa estava acontecendo à noite, eu moro longe da casa dessa minha amiga, e naquela época, como eu disse pra você, eu tinha 15 anos. Então era um pouco perigoso pra uma menina de 15 anos sair sozinha no meio da noite, até mesmo pra pegar o ônibus. Eu nem sei se aquela hora lá tinha ônibus, porque era de madrugada, eu acredito que nem tinha ônibus mais aquela hora. E também eu não podia pedir pra alguém me levar em casa, né? Tipo, Para sua festa aí e me leva em casa, pelo amor de Deus. eu tive que esperar amanhecer o dia pra só então eu poder ir embora. Fica atento também se algum amigo seu tenta te humilhar na frente dos outros, mesmo que isso seja em tom de brincadeira. Eu lembro que em um dado momento dessa mesma festa, essa minha amiga aproveitou o fato de eu estar ali perto dela pra falar a seguinte frase. Eu queria ter a barriga igual a da Priscila. Nesse momento eu fiquei até um pouco impressionada. Porque eu achei que ela tava me fazendo um elogio. Até que ela concluiu, né? Eu queria muito ter uma barriga igual a da Priscila. Mas só a barriga, viu? E ela falou isso na frente de todo mundo, e todo mundo riu de mim. Então aquela expectativa que eu tinha de interagir com as pessoas naquela festa, não deu nada certo, né? Então, pensando em tudo isso que eu acabei de te falar, né, tudo que aconteceu comigo nessa festa, eu gostaria de dar uma dica, tá? Se em algum dia na sua vida você for falar alguma coisa pra alguém e você suspeitar, assim, minimamente que isso que você vai falar vai ofender essa pessoa, pensa 2 vezes. Se coloca no lugar dessa pessoa. Pensa assim,
será que se alguém me falasse isso, eu ia achar legal? Eu ia gostar? Se a resposta for não, não diga, né? A gente não perde nada por muitas vezes ficar calado, sabe? E eu posso dizer pra você com certeza, se pode ofender alguém, com certeza isso não é brincadeira. Essa brincadeira que ela fez foi tão constrangedora pra mim que 12 anos após isso ter acontecido, eu ainda me lembro disso. Principalmente porque eu não esperava isso dela. E eu lembro que durante a minha adolescência, a minha autoestima era extremamente baixa. Principalmente por causa dessa relação de amizade tóxica que eu tinha com essa menina. Mas como você resolveu essa situação, Pri? Bem, o tempo foi passando e primeiro eu resolvi isso dentro da minha cabeça. E aí, depois de 1 ou 2 meses, aconteceu a cerimônia do meu crisma, né? Porque eu sou crismada pela Igreja Católica. E essa minha amiga apareceu na minha casa e veja só, ela resolveu desabafar comigo. Acho que ela esqueceu o que aconteceu na festa, ou se não, talvez ela pensou que eu tinha esquecido, né? Então, como ela sempre fazia, ela começou a falar pra mim Da vida dela, dos problemas dela, das coisas que aconteceram com ela. E eu, como sou uma pessoa muito educada, esperei ela terminar de falar e não interrompi, não. Fiquei lá escutando, né? Como se nada tivesse acontecido. Aí quando ela terminou, quando ela parou pra respirar, eu não lembro, eu olhei assim pro rostinho dela e falei... Querida, você não tem nada mais interessante pra me falar, não? Aí eu lembro que ela respondeu... Ué, mas isso era interessante pra você antes. E eu, muito plena, disse... Pois é, mas agora não é mais. Ela foi embora da minha casa e a partir desse dia nossa amizade nunca mais foi a mesma. Apesar de que, muitas vezes, quando a gente se encontra por aí, a gente continua se falando normalmente como 2 pessoas adultas. E tem que ser assim mesmo, né? E eu vou falar pra você que eu não sinto nem ódio, nem raiva, nem rancor por essa pessoa, até porque esse tipo de sentimento só faz mal pra gente mesmo, né? Mas todo aquele apreço que eu sentia por ela, eu não sinto mais. Depois de um tempo, eu superei essa situação totalmente, ao ponto que hoje em dia eu consigo falar sobre isso com muita naturalidade, e eu faço isso principalmente para ajudar você a não passar por situações como essa na vida, porque amizades tóxicas são realmente atrasos na nossa vida, e sempre é pra frente que a gente tem que andar, não é mesmo? Sobre qualquer tipo de relacionamento, inclusive as amizades, é sempre importante a gente analisar se essa relação tá nos fazendo bem, se tá nos fazendo feliz. E principalmente se ela é recíproca. Ou seja, a gente sempre tem que parar pra pensar se a gente tá recebendo tantas coisas boas quanto a gente tá doando. Porque, né, cá entre nós, amizade unilateral não rola. Se você percebe que é só você que contribui pra que essa amizade aconteça, talvez seja a hora de você rever seus conceitos. E colocar no lugar da amiga tóxica também talvez ajude. É legal a gente sempre pensar, nossa, será que eu faria isso com alguém? Caso você perceba que a sua amizade está te trazendo mais coisas ruins do que boas, talvez seja a hora de você sentar com a sua amiga ou com o seu amigo e conversar com ela sobre o que está te afligindo, sobre o que você pensa, sobre o que você sente. Afinal, você acha que ela é sua amiga, não é verdade? E caso não dê solução, talvez o jeito seja realmente se afastar dela, que foi o que eu fiz. E caso você esteja, né, numa situação de amizade tóxica, tenta largar essa âncora que só te puxa para baixo. Né? E mesmo que você tenha que ficar um tempo sozinho, tenta usar esse tempo tão precioso para descobrir do que você gosta e para fazer coisas que te façam se sentir feliz. Porque como diz a minha avó, é melhor só do que mal acompanhado, viu? Eu acho muito importante que a gente sempre se lembre que ninguém é insubstituível. Eu sei que as amizades tóxicas, assim como qualquer tipo de relacionamento abusivo, podem nos fazer pensar: Nossa, mas se eu perder a amizade dessa pessoa, nunca mais eu vou encontrar uma amiga como ela. mas pensando bem, Deus queira que não mesmo, né? Então é isso. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like, porque ele é muito importante para o crescimento do canal. Eu vou ficando por aqui, eu espero que esse vídeo tenha conseguido te ajudar de alguma forma. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Tchau! Tonight, I'm gonna have myself a real good time. I feel alive.